Daí esse primeiro ciclo foi de investigação, tá? O meu primeiro aborto foi um aborto espontâneo no dia 1º de junho. E no dia 29 de junho eu menstruei pela primeira vez. Isso também foi muito bom, porque a gestação não atrapalhou meu ciclo. Eu menstruei quando eu tinha que menstruar, e então o meu ciclo estava regulado, sabe? Eu fiz ultrassom, o ultrassom tava com o útero limpo, então eu já fui liberada para tentar de novo. Então, resumindo, não tinha nem endometrite, nem células NK alteradas no endométrio. Eu fiz no sangue e deu 13%. Alguns médicos tratam acima de 10, alguns médicos tratam acima de 15, não é consenso também. E eu sei que no dia 31 de julho eu menstruei, e assim que a menstruação desceu eu tinha certeza absoluta que eu ia engravidar nesse ciclo. E era uma certeza tão grande assim que desde o primeiro dia eu já estava me sentindo grávida. Então eu já dei uma melhorada na alimentação, já comecei a pegar peso. E por coincidência, eu tinha agendado uma viagem pra mim, pro Braulio, né? Pra gente desligar um pouco disso e tentar curar um pouquinho o coração da primeira perda. E essa viagem caiu bem no meio da minha fase lútea. E foi maravilhoso, assim, porque a gente realmente namorou sem pretensão nenhuma, apesar de eu já ter certeza que eu ia engravidar. E a gente se curtiu, aproveitou pra descansar, e foi maravilhosa essa viagem. É uma viagem que eu guardo com muito carinho. E na volta a gente decidiu passar em Aparecida. E eu já falei no Instagram sobre isso, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Acredito em energia, acredito que é uma coisa maior que a gente, que nada acontece por acaso, mas eu não sigo a religião católica. Então ir na Basílica de Aparecida pra mim foi mais um ato turístico. Só que quando eu cheguei lá, eu entrei naquela capela de velas, eu não lembro o nome certinho, acho que é isso, e senti muita vontade de acender 2 velas, uma pro nosso bebê, que tinha virado anjinho, e outra pro bebê que tava na minha barriga. Aí no dia 25 de agosto, ia ter o show do Sandy Júnior. Eu fui no show lá em São Paulo e fui com uma amiga de grupo também, foi maravilhoso. E eu tinha certeza que tava grávida, então me cuidei ao máximo, não pulei nem nada. Sei que no dia seguinte eu cheguei em casa e resolvi fazer o teste. E foi um momento muito feliz também, porque eu me senti muito abençoada, sabe? Porque, pô, 2 gestações assim, né, em tão pouco tempo. E logo que eu perdi já uma chance de ter meu arco-íris. Fora a certeza que eu tinha de sentir que eu tava grávida mesmo e perceber, pô, é verdade, cara. Que massa que isso aconteceu, porque... Eu lembro que o Braulio tava na hora do almoço dele, então ele tava em casa. E eu tava segurando o xixi já há 5 horas. Tipo, eu tinha feito o xixi na casa da minha amiga em São Paulo de manhã. Viajei, tava segurando ao máximo, assim, pra poder chegar em casa e fazer xixi bem concentrado, sabe? Pra pegar um beta bem bonitinho. Quer dizer, pra mostrar a listrinha lá mesmo que o beta estivesse baixo, porque eu estava antes do atraso. E daí a hora que deu positivo, meu Deus, eu queria gritar, eu queria espernear. Nossa, fiquei muito feliz de verdade. E corri chamar o Braulio. Dessa vez ele deu um baita de um sorriso, porque ele não estava dormindo. Então foi muito gostoso, assim, sabe? Coisa pra te contar. Já tá mesmo? Sério? Caraca, mano! Sério? Ah, o teste.
caraca. Tá bem fraquinho. Fraquinho? Eu achei que tava forte, mas tudo Não, bem. por causa de ter feito essa hora do dia, é 1h da tarde agora. E eu pensei, pô, perdi o primeiro bebê, eu não vou perder o segundo, né? Porque eu tô tratando, tô fazendo tudo que eu posso, vocês possam imaginar. Não é possível que isso vá acontecer comigo de novo. Só que ao mesmo tempo que a gente é otimista, assim, acho que por já ter passado por uma perda, o medo vem instantaneamente, assim. Eu quase não consegui ficar feliz porque o meu medo me aterrorizou, sabe? Todo dia que eu acordava, eu focava em tentar relaxar, tentar amenizar esse sentimento ruim pra não passar pro bebê. E no final do dia eu constatava que eu vivi quase o tempo todo apreensiva mesmo, porque é impossível ficar tranquila depois de ter passado por tudo que eu passei. Dessa vez o meu beta tava evoluindo melhor, tava dobrando. E é claro que eu não fiz só 3, eu fiz, deixa eu fazer as contas, 1, 2, 3, 4, 5, eu fiz uns 7, de 2 em 2 dias. Eu e o Braulio tínhamos uma planilha onde a gente colocava os dados para verificar se estava dobrando ou não. Eu, claro, já estava usando o anticoagulante desde o dia que eu descobri o positivo, então todo dia eu tomava a injeção. Estava tomando corticoide e a única coisa que eu não estava tomando era... Puta, me fugiu o nome agora. Esqueci. Mas a única coisa que eu não estava tomando era uma outra coisa para as NKs, porque minha NK tinha dado 13 e o meu médico achou que não fosse o caso. Não acho também que esse tenha sido o meu problema, mas enfim. Como eu disse pra vocês, eu tava tentando não me apegar ao sentimento ruim. Então eu tava me esforçando, na verdade, pra continuar mexendo com enxoval e planejando o quartinho. Quase comprei um berço usado, que é o berço dos meus sonhos, e eu acho que eu nunca mais vou encontrar usado naquele preço. E sei que daí no dia 20 de setembro eu agendei meu primeiro ultrassom. Eu tava com 6 semanas e alguns dias, e vocês podem imaginar como que eu tava, né? Porque foi mais ou menos na mesma época que eu fiz a minha primeira ultrassom, da primeira gestação. Só que como eu tava acompanhando com beta, eu sabia que meu beta tava maior, a chance de eu ver o embrião e até ver batimentos seria maior também. Só que eu tava muito nervosa. Eu fui com a minha mãe com o Braulio de novo e eu não conseguia conversar, tava tremendo inteira, enfim. Mas a médica muito fofa fez o exame e a primeira coisa que ela mostrou foi o coraçãozinho. Cara, como eu aliviei. Nossa, que alívio que foi ouvir aquele coraçãozinho. E primeiro, na verdade, ela não tava conseguindo colocar, porque tava muito pequenininho, mas eu só via brilhando assim, sabe? Meu Deus, que amor que eu senti naquela hora. É óbvio que eu comecei a chorar lá na sala. E o Braulio gravou clandestinamente. Não pode gravar lá, não contou pra ninguém, tá? E eu só senti muita gratidão, assim, por poder estar vivendo isso. Por poder ter o Braulio ali do meu lado, ter a minha mãe ali do meu lado. E poder estar dividindo esse momento de felicidade com os dois, sabe? Acho que agora a gente vai conseguir pegar, porque acho que já passou da parede. Coração firme e forte. E é um só. E nesse dia eu fiz questão de comemorar depois de sair do ultrassom. Então a gente foi almoçar no nosso lugar preferido. E foi um dia muito feliz. Por causa de tudo que aconteceu, nessa gestação eu quis acompanhar mais de perto com ultrassons, então eu já agendei uma nova ultrassom para dali quase 2 semanas. Essa era assim que eu tava, né? Eu tava muito feliz, claro, mas eu tava com o pé no chão dessa vez. Tava me molhando aos pouquinhos na chuva, sabe? Daí foi dia 8 de outubro, quase completando 8 semanas, que a gente entrou no ultrassom, na expectativa de ouvir de novo o coraçãozinho, e a médica não falava nada. Ela só tava conversando com a assistente dela, passando as medidas, né? Óbvio, já percebi que tinha alguma coisa errada, não tinha nada brilhando na tela.
E eu perguntei, tá tudo bem, doutora? E daí ela falou, já que eu te explico. Então, na hora que ela terminou o exame, ela me contou que o bebê tinha parado de evoluir 2 dias depois da minha primeira ultrassom. Então vocês podem imaginar como eu me senti, né? Porque eu fiquei quase 2 semanas conversando com a minha barriga, comemorando o crescimento do bebê, que na verdade não estava crescendo. Eu não chorei na sala, mas assim que eu saí da sala, eu fui passar pela porta e eu desabei. E eu não consegui entender por quê, sabe? Primeira gestação, por mais que tenha doído, uma dor que eu nunca senti na minha vida, tanto física quanto emocional, eu tava nas estatísticas, né? Perder o primeiro bebê é normal, eu não tinha visto embrião, poderia, grande chance de ter sido uma malformação, então eu tava consolada no lado da ciência, né? Que poderia ser uma seleção natural, que meu bebê veio e completou a missão dele, mas que era isso. Só que perder o segundo foi complicado, porque não fazia sentido. Por que eu tinha que passar por isso? Não é justo. Tanta gente engravida, tem seus bebês da primeira gestação de uma maneira linda, maravilhosa, nada acontece. E eu que tinha investigado tudo até antes de engravidar pra evitar que isso tudo acontecesse, e tava ali passando pela minha segunda perda. Mas aí, de novo, vamos pensar na parte prática da coisa. Eu não queria, de novo, passar por uma curetagem, nenhum amigo. Então eu decidi esperar a expulsão natural em casa. Sou muito feliz de ter decidido tomar essa atitude, porque foi o momento de me despedir do meu bebê. E claro que eu tentei de todas as maneiras, né, agilizar o processo, mas eu não conseguia imaginar o meu bebê sendo tirado à força de mim, sabe? Ele tinha que sair na hora que ele quisesse sair. Fui pra acupuntura. A acupuntura me ajudou bastante também no lado emocional, então eu recomendo pra quem estiver passando por isso. Tomei água inglesa e uma semana depois o meu sangramento começou. Dessa vez eu tava mais leve, porque eu já sabia o que me esperava e porque eu sabia que o Braulio tava ali do lado comigo, independente do que acontecesse, ele ia me segurar. Então foi muito mais leve, assim. E fora que eu tive a oportunidade também de ir me acostumando com a ideia do que ia acontecer, né? Não fui pega de surpresa, igual no aborto espontâneo. Então quando começou o sangramento, a gente já correu comprar fraldas e fiquei lá tomando meus remédios doidos de dor, misturando tudo e esperando aquela dor. Só que a dor não veio, milagrosamente. Esse aborto foi muito mais tranquilo. E acho que por causa do anticoagulante eu sangrei muito mais, o sangue estava muito mais ralo. Então passamos por isso em casa. E daí, eu não me lembro agora se foi um pouco antes ou um pouco depois. Fui pro hospital de novo tomar uma nova injeção da imunoglobulina por causa do meu RH negativo. E foi isso. Esse segundo aborto foi muito mais difícil. Apesar de ter tido tempo de despedir do bebê, né, e aceitar melhor a situação de estar passando por uma perda, foi muito mais difícil porque por vários fatores, né? Foi a segunda perda, a expectativa de dar tudo certo estava muito maior. Eu ouvi o coração, eu vivi 2 semanas a mais grávida. E como eu lidei com isso? Eu lidei de uma maneira um pouco diferente que da primeira vez. Porque da primeira vez, como eu falei pra vocês, apesar de ter me fechado e me isolado completamente durante uma semana, depois dessa semana eu tive gás, eu tive força, tive vontade de ajudar o máximo de meninas que eu pudesse nos grupos. E contar a minha história no Instagram também foi uma coisa muito boa nesse momento. Só que dessa segunda vez eu não me isolei logo de cara, sabe? Como o processo de expulsão foi muito tranquilo em casa, teve um momento de eu e Braulio a gente até dar risada, porque tipo, eu corri pro banheiro porque eu senti que tava saindo alguma coisa. E a hora que eu cheguei no banheiro, simplesmente jorrou sangue de mim, assim. A gente começou a dar risada, ele me vestiu fralda. Então,
apesar desse momento ter sido mais leve, o que veio depois não foi. E na verdade acho que todo o processo de luto é diferente, né, um do outro. Mesmo uma mesma pessoa vivendo, o processo nunca vai ser igual. Não senti vontade de me isolar logo de início, me afastei um pouco de alguns amigos, principalmente as minhas amigas grávidas. Dessa vez eu tinha uma amiga grávida, uma grande amiga, que estava semanas antes de mim. Então, infelizmente delas eu tive que me afastar, não consegui continuar próxima, mas no geral, assim, eu não me afastei. Eu entrei de cabeça nos grupos, isso foi uma coisa que me ajudou muito. E é inclusive uma coisa que eu recomendo para quem está passando por perda, de procurar na internet por grupos de pessoas que passaram por isso, vídeos como esse, para conversar sobre o que está acontecendo, porque nada melhor do que uma pessoa que já passou por isso, sabe, para te entender. Porque seus amigos, seus familiares vão te oferecer apoio, eles vão falar tudo o que eles puderem para te ver melhor. E às vezes a maneira com que eles estão lidando, com que eles tentam lidar com isso, não é a maneira mais adequada para você no momento. Não dá pra dizer se você vai se chatear com uma pessoa, dizer que era pra acontecer. Pode ser que tem dia que você se chateie, pode ser que tem dia que você aceite. É muito difícil, então essa gangorra de sentimentos, sabe? Se pra gente já é difícil lidar, pra gente que tá sentindo, pra quem tá de fora e nunca passou por isso, é muito mais complicado. E nessa segunda perda eu senti que eu vivi as fases de luto de uma maneira não muito estabelecida, assim. Eu sei que tem gente que, tipo, vive a fase de isolamento de uma vez, depois vive a tristeza, depois vive a negação, e eu sei lá quais fases são, mas eu sei que tem gente que faz tudo, né, que consegue estabelecer tudo isso mais certinho. Mas eu tinha dias que eu tava mais em negação, tinha dias que eu tava com mais raiva, tinha dias que eu variava até no mesmo dia. E eu vivi assim desde outubro, e eu diria até que umas 2, 3 semanas atrás. Assim, oscilando muito e tentando viver, porque uma coisa que eu nego, que eu não acho que eu sou, é forte. O que eu sou é alguém que foi obrigada a passar por essa situação, que está sendo obrigada a viver um dia após o outro, aprender a viver, né? Não tem como a gente ser forte nesse momento, a gente é obrigada, sabe? Não tem como eu falar que eu vou desistir de viver, porque não, eu tenho que continuar vivendo. Só que aí eu percebi que eu tava me colocando numa posição de vítima que não tava legal, assim. Eu, ao mesmo tempo que me afastei de todo mundo, me afastei do Instagram, o fato de eu me afastar tava me colocando numa posição que só eu podia sair, porque eu me afastei tanto que as pessoas não estavam conseguindo chegar mais perto de mim. Então, quando eu consegui me dar conta disso, eu senti que eu comecei a melhorar de vez, sabe? Eu voltei a falar com as minhas amigas, voltei pro Instagram, voltei a me sentir feliz por estar na casa nova, porque nem isso eu tava conseguindo. Porque, né, óbvio, eu imaginava estar chegando aqui com um filho no colo, arrumando o quartinho, e isso nada não aconteceu. Então, vir pra cá de colo vazio foi bem complicado. E até acompanhar a obra no final. Eu não tinha força pra ter força de fingir para os meus pedreiros que nada estava acontecendo. Então o Braulio que assumiu essa reta final da obra. Então, obrigada, amor, porque eu realmente não estava conseguindo. E eu senti que eu me tornei uma pessoa diferente, sabe? 2019 me fez amadurecer a força, não sei se amadurecer é a palavra, mas me mudou. O fato da gente se tornar mãe já muda naturalmente, só que acho que a mudança é muito diferente no sentido de que a gente não tem um bebê no nosso colo. Então, a gente mudou, mas do objeto da mudança não tá aqui. Então, a gente tem que aprender, sabe, a ser uma pessoa diferente, ao mesmo tempo que a gente não é uma pessoa diferente, porque nossa rotina é a mesma, a gente tem que levantar todos os dias pra ir trabalhar, coisa que a gente já fazia antes, mas o trabalho já não é o mesmo, você já não enxerga mais as pessoas
do seu trabalho, da sua família, da sua convivência da mesma forma. Então eu precisei de um tempo para lidar com tudo isso. E agora eu acho que eu tô bem. Agora tá completando um ano desde meu primeiro positivo. Era pra eu estar parindo meu segundo bebê. E eu não sei como vai ser o maio, mês de maio, no meio dessa pandemia ainda. Eu só queria deixar um recado pra quem nunca passou por isso, de tomar muito cuidado com as palavras. O melhor que você pode fazer, na verdade, é se oferecer como ajuda. Falar, olha, se você precisar conversar, eu tô aqui. Me fala o que eu posso fazer por você. E eu tô aqui. Se precisar de mim, eu tô aqui. Mas evitem falar, por exemplo, sobre Deus, que é uma coisa que causa muita revolta na gente, na maioria, claro. Talvez uma pessoa esteja aberta a ouvir sobre isso, mas não é o que eu vejo na maioria. Mas você não sabe se ela tá aberta ou não. Então, às vezes, falar quando a pessoa não está aberta a ouvir pode machucar. Falar que isso tinha que acontecer, que daqui a pouco você engravida de novo, que... Ai, tanta coisa que não se deve falar pra uma pessoa que acabou de perder o bebê. Então eu não vou ficar enumerando aqui, só fica o meu recado mesmo. Se ofereça como ajuda, se ofereça como um ombro amigo. Se tiver alguma história que aconteceu com você, compartilhe. Mas se não foi com você, não compartilha. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu sei que a intenção é boa, claro. Nunca ninguém vai querer vir pôr o dedo na sua ferida pra piorar, né? A gente sempre quer ajudar. Mas é só um toque, tá? Se você realmente tem a intenção de ajudar alguém que está passando por uma perda, tente não atrapalhar. Espero que vocês não me levem a mal. E o que eu estou fazendo agora, só pra matar a curiosidade de vocês, não que isso vá mudar alguma coisa, mas eu sei que vocês devem estar curiosos. Não estamos tentando engravidar, eu estou acompanhando com duas especialidades diferentes. Uma imunologista e uma nutricionista. Não sabemos a causa das minhas perdas, porque a gente não levou o embrião para análise. Pode ser interferência de trombofilia, de repente alguma trombofilia que eu ainda não pesquisei. Mas pode ser também influência das NKs, pode ser hipotireoidismo subclínico, que eu estou tratando também no momento. Alergia a glúten, é uma suspeita da minha médica imunologista também, por isso que eu estou acompanhando com uma nutricionista. E é isso, eu não sei o que aconteceu, eu adoraria saber, não sei se um dia eu vou ficar sabendo, mas eu tento todo dia aceitar um pouquinho mais e agradecer sempre pelo tempo que os meus anjinhos puderam ficar aqui com a gente. Foi pouco tempo, mas foi o suficiente para nos deixar completamente apaixonados e agradecidos. Então é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, se você está aqui. Eu sei que ficou longo, mas eu não ia conseguir gravar dois, então teve que ser em um só. Agradeço pelas orações, agradeço pelos votos de felicidade e a gente se vê então no próximo vídeo, tá? Tchauzinho.